Teve alguns amigos que me enviaram um vídeo no privado, outros me marcaram nas redes sociais sobre uma candidata que fala que o socialismo de Cuba é uma maravilha. Me desculpa, candidata, senhora, mas eu tenho que dar risada, porque verdadeiramente é uma piada. E então eu fiz um vídeo como cubana vivendo em Cuba 22 anos. Isso daí, pessoal, muito obrigado. E lembrando que Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Conheço Cuba, o socialismo de Cuba é maravilhoso. Lá não tem crianças passando fome. Me responda uma coisa, quando a senhora foi em Cuba, a senhora foi em alguma casa de alguma mãe, de algum pai e perguntar isso que a senhora está falando, que as crianças em Cuba não passam fome? Olha que eu tenho aqui na mão. É a caderneta do controle da alimentação que tem toda a família. Com isso aqui você pode comprar um pãozinho por dia. A senhora perguntou para a mãe dessas crianças que a senhora fala que não passam fome em Cuba, o que ela deu de café da manhã, o que ela deu de merenda, o que ela deu do almoço, o que ela deu de café da tarde, o que ela deu do jantar, ou antes de dormir? A senhora perguntou para as crianças em Cuba quando foi a última vez que comeu uma maçã? Se a senhora perguntou, tem crianças em Cuba que nunca comeram uma maçã. Elas sabem que é uma maçã porque saem nas TV ou que saem nos desenhos, mas tem crianças em Cuba que é inacreditável. Nunca comeram uma maçã. Lá ninguém fica esperando na fila para uma consulta. Com certeza, a senhora foi no hospital Irmãos Armegeiras, que está aí em Havana, frente do Malecón, o famoso Malecón de Cuba, que foi feito por Fidel Castro. Aí não tem fila, tem medicamento, tem de tudo, mas a saúde que o povo tem alcance, não tem nada. Não tem material para os médicos, não tem luva, não tem medicamento para poder colocar aos pacientes. Os próprios médicos estão falando, você tem família fora de Cuba? Tenho sim. Fala para eles mandar X medicamento, porque em Cuba não tem medicamento. Se você tiver amizade, família em Cuba, você vai ver que os stories de todas as mães cubanas estão falando, pessoal, preciso de pirona, minha filha está com febre, não tem medicamento no hospital. E aí, minha senhora, de que Cuba a senhora está falando? É uma Cuba totalmente diferente que eu conheço, que eu nasci, porque eu sou cubana. Queria que o Brasil fosse Cuba. É para isso que a gente luta, para que aqui exista o socialismo. E é essa a esquerda que luta, inclusive o direito. Para terminar, a senhora falou que quer que o Brasil seja uma Cuba. Deus livre que o Brasil algum dia diga ser uma Cuba. Então a senhora quer que só tenha em Brasil só um partido, porque em Cuba só tem um partido, PCC, Partido Comunista de Cuba. A senhora quer essa caderneta aqui para poder controlar a alimentação do povo brasileiro, porque em Cuba tem. A senhora quer controlar as redes de comunicação, não só da internet, sino das TV e também da rádio. A senhora quer controlar o que o povo pode falar, o que não deve falar. A senhora quer tirar, então, a liberdade de expressão que o brasileiro tem, porque em Cuba, nós como cubanos, a gente não tem de ser o que a gente pensa, senão a gente é preso, é para a cadeia, porque a gente não pode falar nada em contra do governo.